Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. Eu quero ler uma declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 9 e 10. Se você conseguir me acompanhar com a leitura bíblica, acredito que é um texto que merece que a gente olhe para ele com muito carinho. O apóstolo Paulo começa, eu vou ler primeiro o versículo 9 de 1 Coríntios 15, depois o versículo 10. Ele começa dizendo assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Se a gente parar só nesse versículo 9, sem a continuação, isso aqui poderia ser até uma fonte de desânimo. Porque o apóstolo Paulo está levando em conta o seu passado. E ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. De todos eles, eu sou o menorzinho. Ele diz: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Ele diz: eu tenho uma história, eu tenho um passado, eu persegui a igreja de Deus. Agora, olha a continuação do versículo 10. O versículo 10 começa dizendo: mas, e eu louvo a Deus por esses mas da Bíblia. Lembro de uma ocasião que preguei uma mensagem chamada o fator mas. Sempre que existe um mas na sequência, ele diz: mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Aqui nós temos uma declaração poderosa. O que eu e você somos, né, a nossa verdadeira identidade, ela é determinada, ela é definida pela graça de Deus nas nossas vidas. Não é o nosso histórico, não é o nosso passado, não é a nossa formação, não são habilidades ou a falta delas que nos definem. Nós precisamos entender que o que define o que nós somos diante de Deus é a graça de Deus. Então ele diz: mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Agora ele está falando dos outros apóstolos, comparando-se com os quais ele dizia ser o menor. Ele diz: eu trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E eu fico empolgado quando eu vejo essa declaração de Paulo. Paulo está dizendo: se eu fosse avaliar a minha história, se eu fosse avaliar o meu passado, eu sequer poderia ser chamado apóstolo, mas ainda assim fui chamado para ser um. Se fosse me comparar com os demais, pensando no meu histórico de perseguidor da igreja, eu jamais poderia sequer ser nivelado a qualquer um deles. Mas Paulo está dizendo: no entanto, o que define a minha vida é a manifestação da graça de Deus. Paulo está dizendo: eu trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Alguém disse, certa ocasião, que há duas formas de você olhar para essa declaração: trabalhei mais do que todos eles. Uma delas seria se você comparasse a produtividade de cada um deles, fosse fazer uma espécie de pontuação, né, de um score de produtividade. Então, Paulo estaria em primeiro, fico tentando imaginar como seria Pedro, João, né, segundo, terceiro lugar. Mas há uma outra forma de olhar para isso, que é Paulo dizendo: eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Paulo dizer: você pode colocar todos os apóstolos juntos, e eles juntos não fizeram o que eu fiz. O que eu particularmente acredito que é o que ele está dizendo. Porque enquanto a maior parte dos 12 apóstolos do Cordeiro se concentraram em evangelizar Israel ou judeus da dispersão, né, demorou muito tempo, e não temos relatos se todos fizeram isso para depois de fato irem aos gentios. Paulo, com a sua equipe, evangelizou o resto do mundo. Agora ele está dizendo: humanamente eu não teria capacidade, eu não teria dignidade para isso, mas a graça de Deus fez toda a diferença. Me lembro de uma conferência em que eu estava ministrando, e junto comigo havia um outro amigo querido, precioso meu, como preletor da conferência. E nós tivemos uma noite onde a unção do Espírito Santo de Deus veio de uma forma extraordinária, né? A comunicação, o ambiente de liberação da palavra, a operação dos dons depois, foi algo assim muito, muito impressionante. Mas aquele meu amigo estava se movendo num nível diferenciado de unção, de resultados, de manifestações dos dons, né? Não tinha nem comparação a forma como Deus estava usando a vida dele e a minha. Eu estava empolgado com a forma como Deus estava me usando. Mas eu me lembro que no final um irmão se dirige para mim e ele fala assim: puxa, pastor, eu admiro, e ele falou assim: eu quase invejo a sua vida.
Falei, por quê? Ele falou, o senhor teve o privilégio de nascer num lar cristão, ser consagrado a Deus antes de nascer, seu primeiro presente quando nasceu foi uma Bíblia, né? Você foi orientado na Escritura desde cedo, teve um encontro com Cristo criança, o chamado para o ministério ainda muito novo, foi batizado no Espírito Santo logo no começo da adolescência, dedicou toda a sua vida a Deus, e é por isso que Deus te usa dessa forma. Eu falei, você realmente acredita que Deus está me usando da forma como está me usando por causa de um histórico? Aí ele olhou para mim e falou, se não for isso, o que é? Eu falei, você está vendo o outro fulano ali, que Deus está usando mais do que eu? Ele falou, imagina aquele. Eu falei, deixa eu te contar o que você não consegue imaginar. Esse aí cresceu no crime, na prostituição, e comecei a falar das práticas de pecado que aquele camarada tinha vivido antes do seu encontro com Cristo. Aquela pessoa na minha frente me olhava com a cara assustada, como não é possível que Deus possa usar uma pessoa daquela forma. Eu falei, isso é a graça de Deus. Aquilo que Deus faz em mim e em você, aquilo que Deus fará através de nós, não tem nada a ver com a nossa história, não tem a ver com merecimento. A definição bíblica de graça é favor e merecido. E algo que nós precisamos entender é que se de um lado nós precisamos entender a revelação das falhas para sermos trabalhados. Eu falei, se por um lado precisamos disso, por outro lado, precisamos do entendimento e da revelação de que a graça de Deus nos empodera. Aliás, uma das definições de graça na Bíblia é que ela é uma força capacitadora. Seja para vivermos o Evangelho, para vivermos santidade. Quando o Senhor diz a Paulo, minha graça te basta. Quando ele fala dos dons da graça, né? Quando ele fala do ministério relacionado com a graça. Muitas vezes a graça aparece como uma força capacitadora. E nós precisamos desse nível de entendimento de quem nós somos nele. Bom, em primeiro lugar, né, eu quero destacar que deve haver um equilíbrio entre fraqueza e força. O problema de alguns é que eles enxergam ou só a fraqueza e se sentem totalmente desqualificados, ou eles enxergam quem são em Cristo e a sua força, a ponto de muitas vezes migrarem para um outro extremo da soberba. Algumas pessoas, elas têm falhado justamente pela falta desse equilíbrio, né? É lógico, quando falo de equilíbrio entre fraqueza e força, que as duas coisas são importantes, não estou sugerindo uma espécie de yin yang gospel, né? Que nós precisamos misturar o positivo e o negativo. Nós estamos falando de dois aspectos distintos nos quais Deus está trabalhando. Perceber as nossas fraquezas nos permite ser trabalhados por Deus e não nos gloriarmos em nós mesmos, né? Quando Paulo diz, não fui eu, foi a graça de Deus, ele está dizendo, eu não tenho do que me gloriar. No final das contas, eu sei que foi a bendita graça de Deus e não eu. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 9 e 10, nós lemos, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está dizendo que quando temos consciência da nossa fraqueza e das nossas limitações, esse é o momento de reconhecer a manifestação da graça de Deus, da graça que nos basta, da graça que nos capacita, da graça que nos sustenta, da graça que nos leva além de nós mesmos. E quando nós reconhecemos isso, não há espaço para que a gente, né, se glorie, para que a gente se vanglorie a respeito de nós mesmos. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 26 a 31, nós lemos assim, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Em outras palavras, Paulo está dizendo, dá uma olhada, dá uma conferida aí, de uma forma geral, nos irmãos que compõem a nossa igreja. Ele diz, não são muitos os sábios segundo a carne, de intelecto e estudo, os poderosos, os de nobre nascimento. Aí diz, pelo contrário. O que significa o contrário? Né? Nós sabemos que ele está dizendo, a maioria de nós não tem muito estudo, né? Não são poderosos nos negócios ou de famílias, né? Proeminentes. Ele diz, não temos nobre nascimento. No entanto, ele diz, pelo contrário, ele reconhece a distinção
da origem da maioria das pessoas, mas diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Depois ele vai dizer no verso 31, que se alguém se gloriar, que se glorie no Senhor. O que é que nós entendemos a partir disso? Deus, de fato, escolheu as pessoas fracas para confundir as fortes ou as que se acham fortes. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Porque o que Ele quer é que no final das contas todo mundo saiba que não tem nada a ver com aquilo que nós somos naturalmente, mas com o que Ele fez em nós e através de nós. A Bíblia diz para que ninguém se glorie diante do Senhor. Em outras palavras, nenhum de nós vai poder estar um dia diante do tribunal de Cristo e olhar para o próprio Senhor e dizer: até o Senhor sabe que eu fui o cara. Quando estivermos diante do Senhor, naquele dia, o bendito dia das recompensas, nós vamos olhar para Deus com gratidão e dizer: bendita graça capacitadora que me levou onde jamais eu poderia ter chegado. Então, se por um lado nós precisamos entender que perceber as fraquezas nos permite ser trabalhado por Deus, nos permite ter o fluxo da graça, nos permite ter essa ação de Deus. Por outro lado, perceber a nossa força nele também nos permite realizar grandes coisas, porque o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Eu gosto de um texto em Joel, no capítulo 3, no versículo 10, ele me impacta e me chama a atenção desde a minha adolescência, que é quando nós lemos a seguinte declaração, Deus falando com o seu povo. Deus diz: e diga ao fraco, eu sou forte. Eu tenho visto muitas vezes alguns pregadores de fé empolgados até demais, dizerem: olha, você não pode ficar dizendo que é fraco, porque você não é fraco, Deus está dizendo que você é forte. Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus não está dizendo que eu e você somos fortes. Ele está chamando a gente de fraco. Ele diz: diga o fraco. A maneira que Deus nos rotula é com fraqueza. Mas Deus está dizendo: mude o seu discurso. Em vez de olhar para a sua fraqueza humana, natural, eu quero que você mude a sua confissão, eu quero que você mude o seu discurso. Por quê? Há um contexto. Nós não podemos ler o versículo 10 ignorando o que vem antes no 9. No 9 Deus diz: proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa, convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem, se preparem, transformem suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Deus está convocando aqui uma guerra santa. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês, o meu povo, estão sendo alistados no meu exército, convocados para guerrear a minha guerra. Eles não estavam prontos. A expressão, levantem os valentes, suscitem os valentes, os homens de guerra, é justamente porque o exército não estava pronto. Eles não tinham armas, as armas teriam que ser improvisadas. O verso 10 inicia dizendo: transformem as lâminas de arado em espada e as foices em lanças. E é depois disso que Deus diz: e diga ao fraco, eu sou forte. Deus não está dizendo que nós não somos fracos. Ele está reconhecendo a nossa fraqueza. Mas Ele está dizendo: a partir do momento que eu estou convocando você, alistando você para o meu exército, para lutar a minha guerra, você precisa entender que você não está mais confinado ou limitado à sua própria fraqueza. Se você vai lutar as minhas batalhas, então você pode mudar o seu discurso, porque haverá forças da minha parte para se manifestar em você. E mesmo você que é fraco, quando atende o meu chamado, a minha convocação, a missão, pode esperar que a minha força se manifeste em você. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.